Um milionário compra um anel deslumbrante para pedir a namorada em casamento, mas ao sair da joalheria, encontra sua ex-esposa, grávida. O impacto o deixa imóvel por um instante e a decisão que ele toma em seguida deixa a todos absolutamente surpresos. O sol de São Paulo se filtrava através dos vitrais da Joalheria Esplendor, a mais exclusiva da Rua Oscar Freire. Ricardo Almeida ajustou o punho de sua camisa italiana enquanto observava como o gemólogo terminava de examinar a peça que havia selecionado com meticulosa precisão. Um anel de noivado com um diamante de corte princesa de 3 quilates, montado em platina pura, cujo valor ascendia a 8 milhões de reais. Uma escolha excepcional, Sr. Almeida, murmurou o joalheiro com reverência, colocando delicadamente a joia em um estojo de veludo azul marinho. Este diamante vem das minas da África do Sul, certificado pelo Instituto Brasileiro de Gemologia. Sem dúvida, uma peça digna de uma mulher extraordinária. Ricardo assentiu, sentindo o peso familiar da responsabilidade em seus ombros. Aos 42 anos, ele havia transformado um pequeno hostel, herdado de seu falecido tio, em um império hoteleiro que se estendia por toda a costa do Pacífico brasileiro. Seu rosto, marcado por anos de decisões difíceis e noites em claro, refletia a determinação que o havia levado das ruas empoeiradas da periferia de São Paulo até os salões da alta sociedade paulistana. Enquanto assinava os documentos da transação, seus pensamentos se voltaram para Isabela Castro, a arquiteta mais renomada do Brasil. Eles eram um casal há 2 anos, um relacionamento que havia florescido como uma orquídea na estufa de seu sucesso compartilhado. Ela projetava espaços que desafiavam a gravidade e ele os transformava em realidades lucrativas. Juntos, eles haviam criado hotéis que eram verdadeiras obras de arte habitáveis. O estojo agora repousava em sua mão como um pequeno baú do tesouro, contendo não apenas uma fortuna em carbono cristalizado, mas também suas esperanças para o futuro. O pedido de casamento ocorreria na semana seguinte, durante a inauguração de seu projeto mais ambicioso, o Resort Lua Nova na Praia do Forte, Bahia, uma maravilha arquitetônica que se erguia como um farol de luxo sobre a Baía de Todos os Santos. Ricardo havia planejado cada detalhe com a precisão militar que caracterizava todos os seus empreendimentos. A cerimônia de abertura reuniria a elite empresarial brasileira, políticos influentes e celebridades internacionais. No momento crucial da celebração, quando os fogos de artifício iluminassem o oceano, ele se ajoelharia diante de Isabela no terraço principal, oferecendo a ela não apenas seu coração, mas também uma parceria que prometia revolucionar a indústria hoteleira de luxo na América Latina. No entanto, por trás de sua fachada de confiança inabalável, Ricardo travava batalhas silenciosas contra demônios que o perseguiam desde a infância. As lembranças dos barracos de madeira nas comunidades da periferia de São Paulo, onde ele e sua mãe sobreviviam vendendo salgadinhos, ainda o despertavam em suores frios. Apesar de sua fortuna atual, estimada em mais de 500 milhões de reais, uma parte dele ainda era aquele menino descalço que olhava com anseio os hotéis de luxo à distância, prometendo a si mesmo que um dia ele também habitaria aqueles mundos de mármore e cristal. Seu perfeccionismo obsessivo, que havia sido o motor de sua ascensão meteórica, também havia sido a dinamite que destruiu seu primeiro casamento. Ana Lúcia, sua ex-esposa, havia sucumbido ao peso de suas expectativas impossíveis e sua necessidade de controlar cada aspecto de suas vidas. O divórcio, consumado há 2 anos, em meio a acusações mútuas de infidelidade e negligência emocional, havia deixado cicatrizes que ele acreditava ter curado, mas que, na realidade, ele apenas havia aprendido a esconder sob camadas de sucesso profissional.
Guardou o estojo no bolso interno de seu blazer Armani e saiu da joalheria, cumprimentando com um sorriso ensaiado a equipe que o despedia com reverências. A Avenida Paulista se estendia diante dele como um tapete de possibilidades, ladeada por boutiques exclusivas e restaurantes que competiam para atrair a alta sociedade paulistana. O aroma do café especial se misturava com o perfume importado que emanava das damas que passeavam sob os jacarandás floridos. Ricardo caminhava com a confiança de um homem acostumado a que o mundo se movesse em seu ritmo. Seus sapatos italianos marcavam um compasso seguro sobre as calçadas de granito rosa que caracterizavam as ruas da área mais elegante de São Paulo. O estojo de veludo azul marinho parecia irradiar calor de seu bolso, como se contivesse não apenas um diamante, mas um fragmento de estrela que pulsava ao ritmo de suas expectativas. Seu telefone vibrou com uma chamada de Isabela. Sua voz melodiosa o saudou do viva voz, enquanto ela descrevia os últimos ajustes no design do lobby principal do resort. Ela havia escolhido mármore de Carrara, combinado com madeiras tropicais sustentáveis, criando um ambiente que fundia a elegância europeia com o calor brasileiro. Ricardo ouvia, fascinado como sempre pela paixão que ela colocava em cada detalhe arquitetônico. "Sabe de uma coisa, amor?", ele disse, parando em frente a uma floricultura onde as gardênias exalavam seu aroma inebriante. "Acho que este resort será nosso legado mais bonito, não apenas como empresários, mas como casal." Isabela riu do outro lado da linha, aquela risada cristalina que o havia cativado desde o primeiro encontro em uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. "Sempre tão romântico quando fala de negócios, Ricardo. Mas você tem razão, este projeto tem algo especial." Enquanto conversavam, Ricardo não pôde deixar de notar o olhar de uma mulher que caminhava na direção oposta pela calçada. Algo em sua silhueta lhe era familiar, mas a luz do entardecer criava sombras que dificultavam o reconhecimento. Sua conversa com Isabela continuou, planejando os detalhes da inauguração que ocorreria em 5 dias. A arquiteta havia convidado representantes das melhores revistas de design internacional. Architectural Digest enviaria seu correspondente para a América Latina, e o Wallpaper Magazine havia confirmado uma reportagem especial sobre a nova geração de resorts de luxo no Brasil. Para Isabela, este projeto representava a oportunidade de se posicionar definitivamente no cenário arquitetônico mundial, quebrando o teto de vidro que limitava as mulheres profissionais em um campo tradicionalmente dominado por homens. "Tenho pensado em algo", continuou Isabela, sua voz adotando um tom mais íntimo. "Depois da inauguração, talvez devêssemos tirar umas férias, só nós dois, sem telefones, sem reuniões, sem plantas. O que você acha?" Ricardo sorriu, acariciando inconscientemente o estojo em seu bolso. Se tudo saísse conforme seus planos, essas férias seriam sua lua de mel. "Me parece perfeito. Você tem algum lugar em mente?" "Estava pensando em Santorini. Dizem que os pôres do sol de Oia são os mais bonitos do mundo." Enquanto Isabela falava sobre os penhascos gregos e as casas brancas que se derramavam em direção ao mar Egeu, Ricardo sentiu que seu futuro se desdobrava diante dele como um mapa de tesouros. Ele havia trabalhado incansavelmente durante 20 anos para chegar a este momento, onde podia oferecer à mulher que amava não apenas seu coração, mas também a promessa de uma vida sem limitações financeiras. Seu império hoteleiro havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. Além do Resort Lua Nova, ele possuía propriedades em Jericoacoara, Ceará, Florianópolis, Santa Catarina e acabara de adquirir um terreno no litoral norte da Bahia, onde planejava construir um eco-resort que estabeleceria novos padrões em turismo sustentável. Seus hotéis não eram apenas lugares de hospedagem.
mas experiências transformadoras que combinavam luxo com responsabilidade ambiental. O sucesso, no entanto, havia chegado com um preço emocional que Ricardo havia aprendido a pagar em silêncio. As noites solitárias em suítes presidenciais, os voos constantes entre cidades, os jantares de negócios onde os sorrisos eram máscaras e as conversas, estratégias. Ele havia construído um império, mas no processo havia perdido a capacidade de confiar plenamente nas pessoas ao seu redor. Ricardo, você ainda está aí? A voz de Isabela o trouxe de volta ao presente. Sim, amor. Perdão, estava pensando em tudo que conquistamos juntos. Às vezes me pergunto se você realmente me conhece, disse ela, com uma vulnerabilidade pouco comum em sua voz. Quero dizer, além das minhas conquistas profissionais e dos meus projetos, você já se perguntou o que eu sonho quando estou sozinha? A pergunta o pegou desprevenido. Isabela sempre havia sido tão forte, tão segura de si, que raramente mostrava aquelas fissuras de incerteza que tornavam os seres extraordinários mais humanos. Conte-me, ele pediu, parando completamente em seu caminho. Sonho com casas, sussurrou Isabela através do telefone, sua voz adquirindo uma qualidade etérea que Ricardo não havia ouvido antes. Não hotéis nem arranha-céus. Casas simples, onde as famílias se reúnam para jantar sem pressa, onde as crianças brinquem em jardins cheios de flores silvestres. Casas que envelheçam com dignidade, que guardem segredos em suas paredes e que sejam testemunhas de vidas completas. Ricardo parou por completo, comovido por esta revelação inesperada. Em seus 2 anos de relacionamento, Isabela sempre havia falado de projetos monumentais, de estruturas que desafiassem os limites da engenharia e que imortalizassem seu nome na história da arquitetura. Essa confissão íntima lhe mostrava uma faceta que ele não conhecia, uma mulher que, por trás de sua armadura profissional, ansiava pela simplicidade e pelo calor doméstico. Você nunca me contou isso, ele disse, sentindo como se ela acabasse de lhe entregar uma chave secreta de sua alma. Porque pensei que você acharia trivial. Todos esperam que eu sonhe com o próximo Guggenheim ou com redefinir o skyline de alguma cidade importante. Mas a verdade é que minha maior fantasia é projetar a casa perfeita para nós. Um lugar onde possamos envelhecer juntos, onde tenhamos filhos que corram por corredores cheios de luz natural. Ricardo fechou os olhos, imaginando aquela casa que ela descrevia. Ele podia vê-la. Uma estrutura que fundiria a elegância contemporânea com o calor tradicional brasileiro. Cercada por um jardim onde os jasmins trepassem pelas paredes de taipa e onde o som de uma fonte de pedra embalasse as tardes de domingo. Era uma visão que contrastava dramaticamente com a vida nômade que haviam levado, saltando de um projeto hoteleiro para outro, vivendo em suítes executivas e apartamentos temporários. Isabela, ele começou a dizer, mas suas palavras ficaram presas na garganta quando levantou os olhos e viu uma figura que se aproximava pela calçada oposta. Ana Lúcia. Sua ex-esposa caminhava em sua direção com aquela elegância natural que sempre possuíra, mas havia algo diferente em sua silhueta. Usava um vestido de gestante na cor marfim que não conseguia esconder a proeminente curva de sua barriga. Estava grávida, obviamente em estágio avançado de gestação, provavelmente de 6 ou 7 meses. O mundo parou. Os sons da Avenida Paulista desapareceram até se tornarem um zumbido distante. O aroma das gardênias tornou-se asfixiante. O estojo de veludo em seu bolso transformou-se subitamente em um peso insuportável, como se contivesse chumbo em vez de um diamante. Ricardo, você está aí? A voz de Isabela vinha de muito longe, como se falasse do fundo de um poço. Ana Lúcia também o havia visto.
Seus olhos se encontraram através do tráfego vespertino de São Paulo, e naquele olhar, Ricardo leu uma mistura de surpresa, desconforto e algo que não pôde decifrar imediatamente. Ela não tentou evitá-lo nem mudar de direção. Em vez disso, continuou caminhando em sua direção, com a determinação que sempre caracterizou seus encontros, mesmo os mais difíceis. Ricardo, você está me preocupando. O que está acontecendo? Nada, amor. É só que acabei de ver uma pessoa conhecida. Te ligo mais tarde, sim? Você tem certeza de que está bem? Completamente certo. Te amo. Eu também te amo. Ricardo desligou a chamada assim que Ana Lúcia chegou ao semáforo vermelho do lado oposto da avenida. Ela estava mais bonita do que nunca, com aquele brilho característico da gravidez que iluminava seu rosto de dentro para fora. Seu cabelo castanho claro caía em ondas suaves sobre os ombros e ela usava sapatos confortáveis que evidenciavam sua adaptação à sua nova condição. Durante os 30 segundos que o semáforo demorou para mudar, Ricardo experimentou um terremoto emocional que ameaçou derrubar todas as estruturas que ele havia construído cuidadosamente em sua nova vida. Ele se lembrou das manhãs em que acordavam juntos em sua cobertura em Higienópolis, ela lendo as notícias arquitetônicas internacionais, enquanto ele revisava os relatórios financeiros de seus hotéis. Ele se lembrou de seus planos de ter filhos, conversas que se transformaram em discussões quando o trabalho de ambos começou a consumir todo o seu tempo e energia. O semáforo mudou para verde. Ana Lúcia cruzou a avenida com passos medidos, protegendo instintivamente sua barriga com uma mão, enquanto com a outra segurava uma pequena bolsa de uma boutique de maternidade. Ela se dirigia diretamente para ele, e Ricardo soube que não havia escapatória possível desse encontro que ele não havia planejado nem desejado. Ricardo, Ana Lúcia pronunciou seu nome com a mesma suavidade que costumava usar quando compartilhavam café nas manhãs de domingo. Sua voz conservava aquele calor que havia sido seu refúgio durante os 8 anos em que foram casados, mas agora trazia consigo uma maturidade nova, moldada provavelmente pelas mudanças que seu corpo e seu coração experimentavam. Ana Lúcia. Ele a cumprimentou com uma inclinação quase imperceptível da cabeça, como se fossem conhecidos distantes, e não duas pessoas que haviam compartilhado sonhos, fracassos e a construção de um império empresarial. Você está radiante. Era verdade. A gravidez lhe caía extraordinariamente bem. Sua pele tinha aquela luminosidade perolada que as revistas de maternidade descreviam como o glow da gravidez. E seus olhos verdes pareciam mais brilhantes do que nunca. Usava o cabelo mais longo do que quando eram casados, e seu estilo havia se tornado mais relaxado, menos corporativo. Obrigada. Ela sorriu com uma mistura de timidez e orgulho maternal, acariciando instintivamente sua barriga proeminente. Não esperava te encontrar aqui. Bom, na verdade, não esperava te encontrar em lugar nenhum. São Paulo é grande, mas às vezes parece uma cidade pequena. Ricardo assentiu, lutando contra a tempestade de emoções que ameaçava trair sua compostura cuidadosamente cultivada. Durante 2 anos, ele havia conseguido evitar qualquer encontro casual com Ana Lúcia, apesar de ambos se moverem em círculos sociais e empresariais semelhantes. Havia sido um balé cuidadoso de eventos cancelados, convites recusados e rotas alternativas. Como você tem estado? Perguntou ele, embora a resposta fosse evidente na curva de sua barriga e na serenidade que emanava de toda a sua pessoa. Muito bem, obrigada. Diferente, mas bem. Ana Lúcia olhou para o tráfego que fluía entre eles e a joalheria de onde ele havia saído minutos antes. E você? Li sobre seu novo resort na Praia do Forte. Parabéns.
Você sempre soube como materializar os sonhos impossíveis. Havia um traço de nostalgia em seu comentário que não passou despercebido para Ricardo. Durante o casamento, Ana Lúcia havia testemunhado a construção de seu império desde os alicerces. Havia estado ao seu lado durante as noites de insônia, quando os primeiros projetos pareciam vacilar. Havia celebrado cada abertura bem-sucedida e havia compartilhado a euforia de cada conquista financeira. Obrigado. A equipe trabalhou incrivelmente duro. Ricardo fez uma pausa, consciente de que estava usando a mesma linguagem corporativa que costumava empregar nas entrevistas com a imprensa. Ana Lúcia, podemos conversar? Quero dizer, em particular. Ela avaliou a proposta por um momento, sua mão direita repousando protetoramente sobre sua barriga. Tem uma cafeteria a 2 quadras daqui, Café Pão de Mel. Você se lembra? Ricardo se lembrava perfeitamente. Havia sido um de seus lugares favoritos durante os primeiros anos de casamento, quando ainda tinham tempo para encontros improvisados e conversas que se estendiam até o anoitecer. Um lugar onde haviam planejado seus primeiros investimentos imobiliários e onde haviam sonhado com o futuro que agora se estendia diante deles de maneira tão diferente de como haviam imaginado. Caminharam em silêncio pela Avenida Paulista, mantendo uma distância prudente entre eles, como 2 planetas que compartilham a mesma órbita, mas já não exercem influência gravitacional mútua. Ricardo notou que Ana Lúcia caminhava mais lentamente do que antes, adaptando-se às mudanças que a gravidez havia trazido ao seu corpo. Instintivamente, ele reduziu seu passo para igualar o dela, um gesto que realizou sem pensar e que o surpreendeu por sua natureza automática. O Café Pão de Mel conservava a mesma decoração boêmia que se lembravam. Paredes cobertas de fotografias em preto e branco de escritores famosos, mesas de madeira desgastada por milhares de conversas e o aroma permanente de café torrado que impregnava cada canto. Escolheram uma mesa no canto mais privado, onde as plantas suspensas criavam uma espécie de refúgio verde. Ana Lúcia pediu um chá de camomila e Ricardo um expresso duplo, precisando da cafeína para processar a surrealidade da situação. Enquanto esperavam suas bebidas, ele observou como ela havia mudado não apenas fisicamente, mas em sua maneira de se mover pelo mundo. Havia uma nova confiança em seus gestos, uma paz interior que contrastava com a ansiedade que havia caracterizado os últimos anos de seu casamento. "Para quando você espera o bebê?" Ricardo perguntou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles como uma terceira presença na mesa. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a superfície de madeira, um hábito que Ana Lúcia se lembrava de suas épocas de estresse extremo. Para o início de fevereiro, Ana Lúcia tomou um gole de seu chá, observando como o vapor subia em espirais delicadas. "É uma menina. Vai se chamar Isabela." Isabela. Ricardo sentiu como se alguém tivesse apertado um interruptor em seu peito, ativando lembranças que ele havia enterrado cuidadosamente. Esse havia sido um dos nomes que haviam considerado quando planejavam ter filhos, durante aqueles domingos preguiçosos, quando construíam castelos no ar sobre a família que formariam algum dia. "É um nome lindo", ele conseguiu dizer, embora sua voz soasse estranha até para ele. "Sempre gostei." Ana Lúcia sorriu com aquela expressão maternal que Ricardo não lhe conhecia. Uma suavidade nova que transformava completamente suas feições. "Você se lembra quando falávamos em ter filhos? Costumávamos planejar até os mínimos detalhes." Claro que ele se lembrava. Essas conversas haviam sido o combustível de seus primeiros anos juntos, quando o futuro parecia uma tela em branco, esperando ser pintada com seus sonhos compartilhados. Haviam projetado quartos infantis em sua mente, haviam discutido sistemas educacionais e haviam fantasiado sobre levar seus filhos para conhecer os hotéis que construíam juntos.
As coisas nem sempre saem como planejamos, respondeu Ricardo, consciente de quão inadequado soava seu comentário. Não, definitivamente não. Ana Lúcia fez uma pausa, estudando seu rosto com aquela intensidade que ele se lembrava bem. Ricardo, sei que isso deve ser estranho para você. Me encontrar assim, nesta condição. Quero que saiba que não foi planejado. Você não precisa me explicar nada, Ana Lúcia. Sua vida é sua. Mas sinto que devo fazê-lo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, baixando a voz. Conheci o pai durante uma viagem de negócios a Barcelona. Ele é um investidor imobiliário, especializado em projetos sustentáveis. Chama-se Giancarlo Lombardi. O nome ressoou no ar entre eles como um sino. Giancarlo Lombardi. Ricardo havia ouvido esse nome em círculos empresariais internacionais. Um magnata italiano que havia se tornado famoso por transformar edifícios históricos em empreendimentos de luxo ecológicos. Um homem com reputação de visionário e, segundo os rumores, de galã serial. Você o conhece? Ana Lúcia havia notado o reconhecimento em seus olhos. De reputação. Ricardo tomou um longo gole de seu expresso, usando o tempo para processar essa nova informação. É um relacionamento sério? Ana Lúcia olhou para a janela, onde as luzes do entardecer começavam a competir com a iluminação artificial das boutiques. É complicado. Giancarlo é intenso, brilhante, bem-sucedido, carismático, mas também é emocionalmente inacessível de maneiras que me foram familiares. O comentário continha uma crítica velada que Ricardo não pôde ignorar. Durante o casamento, Ana Lúcia o havia reprovado repetidamente por sua incapacidade de estar completamente presente nos momentos íntimos, sempre com parte de sua mente no próximo projeto, na próxima aquisição, no próximo nível de sucesso que deveria alcançar. Onde ele está agora? Perguntou Ricardo. Em Milão, gerenciando a restauração de um palácio do século XV que transformará em um hotel boutique. Ana Lúcia acariciou sua barriga com movimentos circulares. Ele não sabe da gravidez. Ricardo quase engasgou com seu café. O quê? Não contei a ele. Quando descobri que estava grávida, ele já havia ido para a Itália. Tentamos manter um relacionamento à distância durante alguns meses, mas... Ana Lúcia suspirou profundamente. Acontece que homens bem-sucedidos tendem a repetir padrões semelhantes, independentemente de sua nacionalidade. Havia dor em sua voz, mas também uma resignação madura que sugeria que ela havia processado completamente a situação. Ricardo se perguntou se ele havia soado igual quando falava sobre os fracassos de seu relacionamento com ela, se havia empregado o mesmo tom de análise clínica para descrever emoções que haviam dilacerado seu mundo. Você pretende contar a ele? Eventualmente, Isabela merece conhecer o pai e ele merece saber que tem uma filha. Mas não agora. Primeiro quero ter certeza de que sou forte o suficiente para lidar com qualquer resposta que ele possa ter. Ricardo admirou a integridade de Ana Lúcia. A mulher à sua frente havia evoluído da esposa ambiciosa que ele se lembrava para alguém mais centrada, mais consciente de suas próprias necessidades e limitações. A gravidez parecia tê-la conectado a uma fonte de força que ela não havia conhecido antes. Como você se sente a respeito? Quero dizer, emocionalmente. Surpreendentemente bem. Ana Lúcia sorriu genuinamente pela primeira vez. Na conversa, no início fiquei aterrorizada. 38 anos, solteira, grávida de um homem que vive em outro continente. Parecia uma receita para o desastre. Mas depois dos primeiros meses, algo mudou. Como se Isabela tivesse me dado uma missão que transcende todas as minhas inseguranças anteriores. Ricardo observou Ana Lúcia enquanto ela falava sobre sua transformação maternal e sentiu uma mistura complexa de admiração e melancolia.
A mulher que tinha à sua frente havia encontrado uma paz que ele ainda buscava, uma completude que parecia emanar de um lugar profundo e inacessível para ele. Suas próprias conquistas empresariais, por mais impressionantes que fossem, de repente lhe pareceram superficiais em comparação com a serenidade radiante que ela exibia. "Fico feliz em saber que você está bem", ele disse sinceramente. "Você sempre foi mais forte do que acreditava." "Você teve a ver com isso, sabia?" Ana Lúcia o olhou diretamente nos olhos. "Nosso casamento, embora tenha terminado mal, me ensinou coisas importantes sobre mim mesma, sobre o que eu realmente quero da vida." "Como o quê?" "Como o fato de que o sucesso profissional, por mais gratificante que seja, não pode preencher todos os vazios emocionais. Que as pessoas que realmente amamos merecem mais do que os restos de nossa energia depois de um dia de trabalho. Que a vulnerabilidade não é fraqueza." Cada palavra era como uma pequena adaga envolta em veludo, cortando suavemente, mas com precisão cirúrgica. Ricardo reconheceu seus próprios fracassos nas lições que Ana Lúcia havia aprendido. Ele se perguntou se Isabela chegaria às mesmas conclusões sobre ele, se seu padrão destrutivo se repetiria inevitavelmente. "Ricardo." Ana Lúcia o chamou suavemente, notando que ele havia perdido o fio da conversa. "Como estão as coisas com Isabela?" A pergunta o pegou desprevenido, embora não devesse. Ana Lúcia sempre foi perceptiva em relação aos seus relacionamentos, mesmo após o divórcio. Provavelmente havia acompanhado sua vida romântica através das revistas de sociedade e dos rumores do mundo empresarial. "Bem, muito bem, na verdade." Ricardo tocou inconscientemente o bolso onde guardava o anel. "Ela é uma mulher extraordinária, talentosa, ambiciosa, inteligente. Parece perfeita para você." Havia algo no tom de Ana Lúcia que Ricardo não conseguiu decifrar completamente. Ironia, resignação, genuína felicidade por ele. "É sim, compartilhamos visões semelhantes sobre o futuro, temos objetivos compatíveis." "Ricardo," Ana Lúcia o interrompeu gentilmente. "Você a ama?" A pergunta flutuou entre eles como uma bolha de sabão, frágil, mas impossível de ignorar. Ricardo percebeu que havia estado descrevendo Isabela em termos de negócios, como se fosse uma fusão empresarial bem-sucedida em vez de um relacionamento romântico. "Claro que a amo," respondeu, mas até para ele soou defensivo. "Você a ama ou ama o que você representa quando está com ela?" Ricardo recostou-se em sua cadeira, sentindo como se Ana Lúcia tivesse ativado um detector de metais emocional que estava revelando elementos ocultos em seu subconsciente. Durante 2 anos, ele havia construído cuidadosamente uma imagem mental de seu relacionamento com Isabela como a união perfeita entre 2 profissionais bem-sucedidos. Mas Ana Lúcia acabava de semear uma dúvida que ele não podia ignorar. "Essa é uma pergunta muito pessoal, Ana Lúcia. Você tem razão. Me perdoe. Não tenho o direito de questioná-lo sobre sua vida privada." Ana Lúcia tomou outro gole de seu chá, mas Ricardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "É só que me preocupo com você, apesar de tudo que aconteceu entre nós." "Por que você se preocupa?" "Porque te conheço. Melhor do que ninguém, provavelmente. E sei que você tem uma capacidade incrível de se convencer de que algo é perfeito, quando na realidade está tentando preencher vazios que não têm nada a ver com a outra pessoa." Ricardo sentiu que a conversa estava entrando em território perigoso, desenterrando emoções que ele havia soterrado sob camadas de atividade empresarial e rotinas estabelecidas. O estojo em seu bolso parecia pesar cada vez mais, como se estivesse ciente das dúvidas que Ana Lúcia estava plantando. "Ana Lúcia, agradeço sua preocupação, mas meu relacionamento com Isabela é diferente. Aprendemos com nossos erros passados.
Nossos erros ou seus erros? A pergunta saiu mais ácida do que Ana Lúcia pretendera, e ela imediatamente se desculpou. Perdão, isso soou mais agressivo do que eu queria. Não, você tem razão em perguntar. Ricardo suspirou profundamente. Depois do nosso divórcio, fiz muita terapia. Trabalhei em meus padrões destrutivos, em minha necessidade obsessiva de controle, em minha incapacidade de estar emocionalmente presente. Fico feliz em ouvir isso. Mas às vezes me pergunto se realmente mudei ou se apenas aprendi a lidar melhor com meus defeitos. Ricardo olhou pela janela, onde as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu de São Paulo. Isabela nunca reclamou de meus horários de trabalho ou de minha dedicação aos projetos, mas talvez seja porque suas próprias ambições a mantêm igualmente ocupada. Ou talvez, Ana Lúcia sugeriu cuidadosamente, ela não reclamou ainda. A frase ficou suspensa entre eles como uma profecia indesejada. Ricardo se lembrou de que Ana Lúcia também não havia reclamado durante os primeiros anos de seu casamento, quando ambos estavam construindo suas carreiras e o sucesso parecia justificar qualquer sacrifício pessoal. Isabela acabou de se mover, Ana Lúcia anunciou subitamente, mudando o assunto com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Quer sentir? O convite era íntimo e complexo, carregado de história e de possibilidades que Ricardo não tinha certeza de poder manejar emocionalmente. Ricardo olhou para as mãos de Ana Lúcia estendidas para ele, convidando-o a participar daquele momento íntimo que transcendia sua história compartilhada e suas feridas não de todo curadas. Por um instante, o tempo se suspendeu no café Pão de Mel, como se o universo tivesse pausado para permitir que ele tomasse uma decisão que sabia que poderia mudar algo fundamental em seu interior. Não acho apropriado, murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Será apenas um momento, insistiu Ana Lúcia suavemente. Isabela está sendo especialmente ativa nesta tarde. É como se soubesse que estamos falando de coisas importantes. Contra seu melhor julgamento, Ricardo estendeu a mão direita e a colocou onde Ana Lúcia a direcionava, sobre a curva pronunciada de sua barriga. Imediatamente sentiu um movimento distinto, como se uma pequena criatura estivesse tentando se comunicar com o mundo exterior através das paredes de seu refúgio maternal. Aí está! Sussurrou Ana Lúcia, sorrindo com aquela expressão de assombro perpétuo que caracteriza as mães de primeira viagem. É forte, não é? Ricardo assentiu, incapaz de formar palavras. Nunca havia experimentado algo assim. Nunca havia sentido a vida gestando-se de maneira tão direta e tangível. Isabela parecia responder ao seu toque, movendo-se com mais intensidade, como se reconhecesse a presença de alguém novo em seu pequeno universo. A experiência era simultaneamente mágica e devastadora, enchendo-o de uma emoção que ele não sabia como catalogar. Retirou a mão após alguns segundos, que pareceram eternos, sentindo como se acabasse de tocar um milagre que não lhe pertencia. Ana Lúcia o observava com uma expressão que misturava ternura e melancolia, provavelmente lembrando os sonhos que haviam compartilhado sobre viver juntos esses momentos. Obrigado, ele disse, sua voz rouca por emoções que não havia antecipado. De nada. Pensei que você gostaria de senti-la. Eles mergulharam novamente em um silêncio contemplativo, cada um processando o peso emocional do que acabara de acontecer. Ricardo se perguntou o que Isabela pensaria se soubesse que ele havia passado a tarde com sua ex-esposa grávida, compartilhando momentos de intimidade que tecnicamente não violavam nenhum acordo explícito, mas que se sentiam como uma traição emocional. Ricardo, Ana Lúcia quebrou o silêncio. Há algo mais que devo te dizer. Ele a olhou,
preparando-se mentalmente para outra revelação que pudesse alterar ainda mais seu estado emocional já frágil. Quando soube da gravidez, pensei em te contatar. Não para reacender nada entre nós, mas porque... Ana Lúcia fez uma pausa, buscando as palavras corretas. Porque durante 8 anos você foi minha família, a pessoa mais importante em minha vida. E quando você descobre que vai ter um filho, instintivamente quer compartilhar essa notícia com as pessoas que realmente te importam. Ricardo sentiu um nó formando-se em sua garganta. Durante os 2 anos desde o divórcio, ele havia trabalhado conscientemente para se distanciar emocionalmente de Ana Lúcia, construindo muros mentais que lhe permitissem seguir em frente sem a constante nostalgia do passado. Mas suas palavras acabavam de derrubar essas defesas, cuidadosamente construídas. "Por que você não fez isso?", perguntou. "Porque eu sabia que complicaria sua vida e porque não queria que você sentisse obrigação para comigo ou para com Isabela." Ana Lúcia acariciou sua barriga protetoramente. "Mas também porque tinha medo de suas reações, de que você pensasse que eu estava tentando manipulá-lo ou interferir com seu novo relacionamento." "Eu nunca teria pensado isso." "Você tem certeza?" "Sejamos honestos, Ricardo. Nosso divórcio não foi exatamente amigável. Dissemos coisas terríveis um ao outro. Nos acusamos de fracassos que provavelmente eram responsabilidade de ambos." Ricardo se lembrou das últimas semanas de seu casamento, quando cada conversa se transformava em um campo de batalha verbal e cada gesto era interpretado como um ato de guerra. Haviam sido cruéis um com o outro, de maneiras que nenhum dos dois havia acreditado possíveis, quando se apaixonaram, empregando seu conhecimento íntimo um do outro como munição emocional. "Você tem razão. Fomos muito destrutivos. Mas também fomos muito reais um com o outro. Mesmo em nossos piores momentos, nunca fingimos ser pessoas diferentes das que éramos." Ana Lúcia fez uma pausa. "Às vezes, sinto falta dessa honestidade brutal, por mais dolorosa que fosse." Ricardo compreendeu exatamente o que ela queria dizer. Seu relacionamento com Isabela, por mais harmonioso que fosse, muitas vezes parecia uma encenação cuidadosamente coreografada, onde ambos interpretavam versões idealizadas de si mesmos. Raramente discutiam, mas talvez porque evitavam conscientemente os temas que poderiam gerar conflito. "Você se arrepende de termos nos divorciado?" A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse censurá-la. Ana Lúcia considerou a pergunta por um longo momento, observando as últimas luzes do dia que se filtravam pela janela do café. "Me arrependo de como nos divorciamos", respondeu finalmente. "Das coisas que dissemos um ao outro, de como permitimos que o ressentimento envenenasse todas as boas lembranças. Mas não me arrependo da decisão em si. Estávamos nos destruindo mutuamente, Ricardo. Era insustentável." "Eu sei. Eu também não me arrependo da decisão." Ricardo fez uma pausa. "Mas me arrependo de não ter lutado mais para solucionar antes que fosse tarde demais." O telefone de Ricardo vibrou insistentemente sobre a mesa, interrompendo a introspecção compartilhada que havia se instalado entre ele e Ana Lúcia. A tela mostrava o nome de Marcelo Guedes, seu contador e braço direito financeiro há mais de uma década. Ricardo franziu a testa. Marcelo raramente o ligava depois do horário de expediente, a menos que houvesse uma emergência significativa. "Desculpe, preciso atender esta ligação", ele disse a Ana Lúcia, que assentiu compreensivamente. "Ricardo, precisamos conversar urgentemente." A voz de Marcelo soava tensa, carregada de uma ansiedade que Ricardo não ouvia há anos. Surgiu um problema sério com a inauguração do resort. Que tipo de problema? Ricardo sentiu seu modo empresarial ser ativado automaticamente, deslocando as emoções que havia estado experimentando momentos antes.
Prefiro não discutir por telefone. Você pode vir ao escritório? Sei que é tarde, mas é importante. Ricardo olhou para Ana Lúcia, que havia percebido a mudança em sua expressão e gesticulava para que ele não se preocupasse com ela. Me dê 30 minutos, ele disse a Marcelo antes de desligar. Tudo bem? Perguntou Ana Lúcia. Problemas de trabalho. Sempre há algo. Ricardo guardou o telefone, sentindo a familiar tensão que acompanhava as crises empresariais. Ana Lúcia, fico muito feliz por ter te visto. De verdade. Eu também. Ela se levantou lentamente, adaptando-se ao seu novo centro de gravidade. Ricardo, antes que você vá, quero que saiba que te desejo o melhor. Com Isabela, com o resort, com tudo. Você merece ser feliz. Eles se despediram, com um abraço cauteloso, mas genuíno, um que carregava o peso de sua história compartilhada, mas também a promessa de uma paz madura entre ex-cônjuges que haviam aprendido a valorizar o bom de seu passado sem se apegar a ele. 30 minutos depois, Ricardo se encontrava no elevador de seu edifício corporativo no Distrito Financeiro de São Paulo. Os escritórios da Almeida Hospitality ocupavam os 3 andares superiores de uma torre de vidro que ele havia mandado construir 5 anos atrás, quando seu império hoteleiro começou a se expandir internacionalmente. Marcelo o esperava na sala de reuniões, rodeado de documentos, espalhados sobre a mesa de mogno importado. Seu aspecto desgrenhado contrastava drasticamente com sua habitual impecabilidade. Havia afrouxado sua gravata e seus cabelos grisalhos estavam desalinhados, sinais de que havia estado trabalhando febrilmente por horas. Marcelo, você está me preocupando. O que está acontecendo? Sente-se, Ricardo. Isso é complicado. Marcelo lhe indicou uma cadeira enquanto ele mesmo se deixava cair pesadamente na sua. Recebi uma ligação de nossos advogados na Praia do Forte. Há um problema sério com os títulos de propriedade do terreno onde construímos o resort. Ricardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Que tipo de problema? Ao que parece, parte do terreno que compramos tem direitos indígenas não resolvidos. Uma comunidade indígena, Caiapó, apresentou uma ação legal reivindicando que seus antepassados tinham direitos ancestrais sobre aquela porção de terra. Isso é impossível. Fizemos todas as verificações legais necessárias. Contratamos o melhor escritório de advocacia especializado em imóveis da região. Eu sei, e é isso que torna isso ainda mais preocupante. Marcelo lhe entregou uma pasta cheia de documentos legais. A ação não apenas questiona nossa propriedade legal, mas também sugere que alguém no processo de verificação pode ter ignorado informações cruciais intencionalmente. Ricardo folheou os documentos, sentindo como a adrenalina começava a fluir por seu sistema circulatório. A inauguração estava programada para o sábado seguinte, com mais de 500 convidados confirmados, incluindo autoridades governamentais, investidores internacionais e representantes dos meios de comunicação mais importantes da América Latina. Quais são nossas opções legais? Estamos explorando várias rotas. Podemos negociar uma compensação direta com a comunidade, podemos contestar a ação nos tribunais ou podemos buscar uma solução híbrida que envolva um programa de benefício social. E o cronograma? Isso afeta a inauguração? Marcelo hesitou antes de responder. Os advogados recomendam adiar a inauguração até que o assunto legal seja resolvido. Prosseguir com a cerimônia enquanto há uma ação ativa poderia ser interpretado como um desafio às autoridades judiciais. Ricardo levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela que dominava a paisagem urbana de São Paulo. As luzes da cidade cintilavam como estrelas terrestres, cada uma representando vidas, sonhos e ambições que seguiam seu curso sem serem afetadas por sua crise pessoal. Marcelo, há mais alguma coisa que você não está me dizendo?
Seu contador ficou em silêncio por um momento, evidentemente lutando com algum dilema interno. Ricardo, preciso te perguntar algo e quero que você seja completamente honesto comigo. Sempre sou honesto com você. Você teve algum contato recente com Ana Lúcia? A pergunta o pegou completamente desprevenido. O que Ana Lúcia tem a ver com isso? Responda a minha pergunta primeiro. Ricardo se virou para encarar Marcelo diretamente. Nós nos encontramos casualmente nesta tarde. Tomamos café e conversamos. Por quê? Marcelo suspirou profundamente, como se estivesse esperando essa resposta, mas desejando não ouvi-la. Porque Ana Lúcia é prima de segundo grau de Ailton Caiapó, o líder da comunidade indígena que apresentou a ação. O mundo de Ricardo parou pela segunda vez no mesmo dia. A revelação era tão inesperada que ele inicialmente não conseguiu processá-la completamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que sua ex-esposa tem laços familiares diretos com as pessoas que estão questionando a legalidade de seu projeto mais importante. Marcelo se levantou e se aproximou dele. E estou me perguntando se o encontro casual desta tarde realmente foi casual. Ricardo sentiu como se alguém tivesse aspirado todo o oxigênio da sala de reuniões. A revelação de Marcelo ressoava em sua mente como um alarme, conectando pontos que ele não havia considerado durante seu encontro com Ana Lúcia. Era possível que sua ex-esposa tivesse orquestrado aquele encontro aparentemente casual, que sua gravidez e sua vulnerabilidade tivessem sido parte de uma estratégia mais complexa. Marcelo, isso é absurdo. Ana Lúcia estava comprando nas boutiques da Avenida Paulista. Ela não podia saber que eu estaria naquela joalheria especificamente. A menos que alguém tivesse dado essa informação a ela. Marcelo abriu outra pasta e extraiu uma série de fotografias impressas. Ricardo, preciso te mostrar algo mais. As fotografias mostravam Ricardo entrando e saindo da joalheria, tiradas de diferentes ângulos com uma teleobjetiva profissional. Em algumas, podia-se ver claramente o estojo de veludo azul em suas mãos. As imagens haviam sido tiradas aproximadamente 1 hora antes de seu encontro com Ana Lúcia. Onde você conseguiu isso? Um investigador particular me enviou nesta tarde. Alguém contratou seus serviços para documentar seus movimentos. Ricardo sentou-se em sua cadeira, sentindo como a paranoia começava a se infiltrar em seus pensamentos. Por anos ele havia construído seu sucesso baseado em sua capacidade de confiar em seu instinto sobre as pessoas, mas agora questionava cada interação recente, cada conversa aparentemente inocente. Quem contratou o investigador? Isso é o que estamos tentando descobrir. Pagou em dinheiro e usou um nome falso. Mas Ricardo... Marcelo fez uma pausa, evidentemente lutando com o que estava prestes a revelar. Há algo mais. O investigador está te seguindo há várias semanas. Tem fotografias suas com Isabela, documentação de suas reuniões de negócios, até mesmo imagens de sua rotina diária. Ricardo levantou-se abruptamente, começando a caminhar em círculos ao redor da mesa, como um animal enjaulado. Sua mente empresarial, treinada para analisar riscos e antecipar movimentos competitivos, começou a trabalhar febrilmente, considerando possíveis motivações e atores. Você acha que alguém está tentando sabotar a inauguração? É uma possibilidade. Ou poderia ser mais amplo que isso. Alguém poderia estar compilando informações para um ataque mais sistemático ao seu império empresarial. Ricardo pensou nos concorrentes que havia superado durante sua ascensão, nos sócios que havia ultrapassado, nas aquisições hostis que havia executado com precisão cirúrgica. No mundo dos negócios de alto nível, fazer inimigos era inevitável. Mas ele acreditava que suas vitórias haviam sido limpas o suficiente para evitar retaliações a longo prazo. Marcelo, preciso que você seja completamente franco comigo. Há algo em nossos livros contábeis, alguma transação,
Algum acordo que pudesse ser questionado se alguém decidisse fazer uma investigação exaustiva? Seu contador hesitou, e essa hesitação foi suficiente para confirmar os piores temores de Ricardo. Fale, Marcelo, preciso saber de tudo. Quando estávamos construindo o primeiro hotel em Florianópolis há 8 anos, precisávamos de capital rápido para completar a construção antes da alta temporada. Você se lembra que os bancos tradicionais estavam sendo especialmente conservadores após a crise financeira? Ricardo se lembrava perfeitamente. Havia sido um dos momentos mais estressantes de sua carreira, quando o sucesso ou fracasso de todo o seu projeto dependia de garantir financiamento em um prazo impossivelmente curto. Conseguimos um empréstimo ponte de um grupo de investidores privados. Fizemos toda a due diligence que pudemos no tempo disponível, mas não investigamos tão profundamente quanto deveríamos ter feito. Exatamente. Pagamos o empréstimo completamente com juros 6 meses depois, quando os bancos finalmente aprovaram nosso financiamento permanente. Tecnicamente, não fizemos nada ilegal, mas os investidores que nos emprestaram o dinheiro... Acontece que tinham conexões com empresários cujas operações nem sempre foram completamente transparentes. Não criminosos, tecnicamente, mas operando em zonas cinzentas que poderiam gerar manchetes negativas se um jornalista investigativo decidisse aprofundar. Ricardo fechou os olhos, sentindo como as peças de um quebra-cabeça malevolente começavam a se encaixar. Seu sucesso havia sido construído sobre decisões que, em sua época, pareciam pragmáticas e necessárias, mas que agora poderiam ser usadas para questionar sua integridade. O que mais, Marcelo? Há algumas transações imobiliárias dos primeiros anos que poderiam ser reinterpretadas como agressivas ou pouco éticas, embora fossem perfeitamente legais. O problema não é o que fizemos, mas como poderia ser apresentado por alguém com intenções maliciosas. Ricardo abriu os olhos e olhou para seu contador, um dos poucos homens em quem havia confiado completamente durante a última década. Marcelo, há algo sobre você que eu deveria saber? Algo que pudesse comprometer sua objetividade ou lealdade? A pergunta pairou no ar como uma acusação não formulada. Marcelo endireitou-se em sua cadeira e, pela primeira vez em anos, Ricardo viu algo parecido com dor nos olhos de seu funcionário mais confiável. Ricardo, trabalhamos juntos há 10 anos. Gerenciei suas finanças com absoluta transparência e lealdade. Você realmente está questionando minha integridade? Estou questionando tudo. Alguém com acesso a informações íntimas sobre minhas operações está orquestrando um ataque coordenado. A ação legal, a vigilância, o encontro com Ana Lúcia, tudo está conectado de alguma forma. Marcelo levantou-se de sua cadeira e Ricardo notou que ele tremia ligeiramente. Algo que devo te dizer, mas quero que você entenda o contexto antes de reagir. Ricardo sentiu que seu coração acelerava. Fale. Ana Lúcia e eu estivemos em contato ocasionalmente desde o seu divórcio. As palavras de Marcelo ressoaram na sala de reuniões como uma confissão em um confessionário vazio. Ricardo sentiu que o mundo que ele havia construído cuidadosamente durante os últimos 2 anos começava a desmoronar como um castelo de cartas sob uma brisa inesperada. A traição, quando vinha de alguém em quem você confiava absolutamente, tinha um sabor particularmente amargo. O que significa em contato ocasionalmente? A voz de Ricardo soou perigosamente controlada, como a calma que precede uma tempestade. Marcelo afrouxou a gravata completamente e sentou-se na beira da mesa, evitando o contato visual direto. Depois do divórcio, Ana Lúcia me pediu para manter a discrição sobre alguns aspectos financeiros da separação, coisas que ela tinha o direito de saber como ex-esposa, mas que você não queria discutir diretamente com ela. Que tipo de aspectos financeiros?
avaliações de propriedades, rendimentos de investimentos conjuntos que ainda não haviam sido liquidados completamente, esse tipo de coisa. Ricardo, tecnicamente ela tinha direito legal a essa informação. Ricardo começou a caminhar novamente, sua mente processando as implicações dessa revelação. Durante o processo de divórcio, ele havia delegado a Marcelo a responsabilidade de gerenciar todos os aspectos financeiros, confiando que seu contador protegeria seus interesses enquanto cumpria as obrigações legais. Marcelo, Ana Lúcia sabia sobre meus planos de pedido de casamento? Um silêncio longo e pesado preencheu o ambiente. Marcelo olhou para o chão e sua linguagem corporal revelou a resposta antes que ele pudesse formular palavras. Ela me perguntou especificamente sobre compras recentes de joias. Disse que era para atualizar suas apólices de seguro, que precisava saber se havia bens de valor que pudessem afetar seus benefícios como ex-esposa. Ricardo sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. A explicação tecnicamente fazia sentido legal, mas as implicações emocionais eram devastadoras. Ana Lúcia não apenas sabia sobre o anel, mas havia buscado ativamente essa informação através do homem em quem ele mais confiava. Você disse a ela quanto custou o anel? Eu disse que você tinha feito uma compra significativa em joalheria. Não especifiquei valores. Você disse em qual joalheria? Marcelo assentiu miseravelmente. Sim, como parte da documentação de ativos. Ricardo parou em frente à janela, observando as luzes de São Paulo, que agora lhe pareciam menos estrelas e mais olhos vigilantes. Cada revelação reconfigurava sua compreensão dos eventos das últimas horas, pintando um panorama onde sua autonomia havia sido uma ilusão e suas decisões, resultados de manipulações cuidadosamente orquestradas. Marcelo, há algo mais que eu deveria saber? Porque neste momento, minha confiança em você está por um fio muito tênue. Há mais uma coisa. Marcelo levantou-se e aproximou-se da janela, colocando-se ao lado de Ricardo. Ana Lúcia está preocupada com você. Genuinamente preocupada. Ela me disse várias vezes que acha que você está se precipitando com Isabela, pelas razões erradas. E o que você pensa a respeito? Penso que Ana Lúcia te conhece melhor do que ninguém, incluindo eu. E penso que talvez você deveria considerar por que ela está tão preocupada. Ricardo se virou para encarar seu contador diretamente. Marcelo, você está trabalhando para Ana Lúcia ou para mim? Estou trabalhando para o seu melhor interesse, Ricardo. Sempre fiz isso. Mas às vezes, seu melhor interesse não coincide com o que você quer ouvir. A honestidade brutal de Marcelo era algo que Ricardo havia valorizado por anos, mas neste momento parecia outra traição. Ele se perguntou, quantas outras pessoas em seu círculo íntimo estavam tomando decisões sobre sua vida, baseando-se no que eles consideravam seu melhor interesse? Quero que você termine de me contar tudo o que sabe sobre a situação legal do resort. Depois, quero que vá para casa e pense muito cuidadosamente se sua lealdade está com Ana Lúcia ou comigo. Porque amanhã vou tomar decisões importantes sobre o futuro desta empresa e preciso saber em quem posso confiar completamente. Marcelo assentiu sombriamente e retornou à sua cadeira. Durante a hora seguinte, eles detalharam a crise legal do resort com uma meticulosidade que beirava o obsessivo. A ação da comunidade Caiapó era tecnicamente válida, baseada em documentos ancestrais que haviam sido ignorados durante a due diligence inicial. No entanto, também havia elementos da ação que pareciam ter sido preparados com conhecimento específico sobre as vulnerabilidades legais do projeto. É possível que alguém tenha informado a comunidade sobre nossas vulnerabilidades específicas? Perguntou Ricardo. É possível.
Alguns dos pontos que eles mencionam na ação são muito técnicos, do tipo que apenas alguém com acesso aos nossos documentos legais originais poderia conhecer. Ricardo sentiu uma nova onda de paranoia. Seu círculo de confiança estava se reduzindo rapidamente e cada nova informação o fazia questionar lealdades que ele havia dado como certas por anos. Seu telefone tocou, mostrando o nome de Isabela. Por um momento, ele considerou não atender, sobrecarregado pela complexidade de ter que conduzir uma conversa normal, enquanto seu mundo desmoronava. Mas finalmente atendeu, forçando um tom de normalidade que não sentia. Oi, amor. Como foi seu dia? Interessante. Muito interessante. A voz de Isabela soava diferente, carregada de uma tensão que Ricardo não havia ouvido antes. Ricardo, precisamos conversar. Esta noite é importante. Claro. Está tudo bem? Prefiro discutir pessoalmente. Você pode vir ao meu ateliê? Estarei aqui trabalhando até tarde. Ricardo olhou para Marcelo, que havia estado ouvindo a conversa e agora o observava com expressão preocupada. Estarei aí em 1 hora. Estarei te esperando. Depois de desligar, Ricardo ficou imóvel por um momento, processando o tom de Isabela. Em 2 anos de relacionamento, nunca a havia ouvido soar tão distante. Ele se perguntou o que mais poderia dar errado em uma jornada que já havia redefinido completamente sua compreensão de sua própria vida. O ateliê de Isabela ocupava um loft reformado no coração do Distrito Cultural de São Paulo, um espaço que ela havia transformado em uma catedral moderna da criatividade arquitetônica. Paredes de tijolos expostos se alternavam com superfícies de vidro que exibiam maquetes iluminadas de seus projetos mais ambiciosos. Mesas de desenho se estendiam como altares onde nasciam edifícios que desafiariam a gravidade, e telas gigantes mostravam renderizações tridimensionais de espaços que ainda existiam apenas em sua imaginação. Ricardo subiu as escadas de ferro forjado que conduziam ao loft, cada passo ressoando no silêncio noturno como batidas de um coração ansioso. Através das janelas industriais, ele podia ver a silhueta de Isabela inclinada sobre uma de suas mesas, rodeada de plantas e documentos. Mesmo à distância, sua postura transmitia uma concentração intensa que ele havia aprendido a associar com seus momentos de maior criatividade. Quando tocou a porta, Isabela demorou vários segundos para responder, como se estivesse absorta em pensamentos profundos. Quando finalmente abriu, Ricardo notou imediatamente que algo havia mudado. Seu rosto, habitualmente sereno e controlado, mostrava sinais de tensão emocional. Seus olhos, normalmente brilhantes com entusiasmo profissional, pareciam cansados e cautelosos. Obrigada por vir, ela disse, mas sua saudação carecia do calor habitual. Ela não o beijou nem o abraçou, simplesmente se afastou para permitir que ele entrasse. O ateliê, que Ricardo conhecia intimamente após 2 anos de relacionamento, parecia diferente naquela noite. As maquetes arquitetônicas que normalmente lhe pareciam inovadoras e emocionantes, agora lhe lembravam castelos no ar, estruturas bonitas, mas fundamentalmente instáveis. Ele se perguntou se essa nova perspectiva era resultado dos eventos do dia ou se ele sempre havia percebido subconscientemente essa fragilidade. "Quer café?" perguntou Isabela, dirigindo-se à pequena cozinha integrada, sem esperar resposta. "Isabela, consigo notar que algo está errado. O que está acontecendo?" Ela fez uma pausa em seus movimentos, mantendo as costas para ele por um momento antes de se virar. Suas mãos seguravam uma pasta Manila, que Ricardo não havia notado inicialmente. "Recebi algumas informações hoje que me deixaram confusa." Isabela se aproximou dele, mas manteve uma distância física que se sentiu como um abismo emocional. "Ricardo,
Há algo sobre seu passado financeiro que você não me contou? A pergunta o atingiu como um martelo sobre vidro. Em poucas horas, ele havia descoberto que Marcelo mantinha contato secreto com Ana Lúcia, que seu projeto mais importante enfrentava uma crise legal potencialmente devastadora. E agora Isabela tinha informações sobre seu passado financeiro que ela não deveria possuir. Que tipo de informação? Isabela abriu a pasta e extraiu uma série de documentos que Ricardo reconheceu imediatamente como análises financeiras detalhadas de suas empresas, incluindo transações que datavam de vários anos atrás. Os documentos estavam marcados com o logo de uma firma de investigação corporativa que ele não reconheceu. Alguém me enviou isso hoje por mensageria, sem remetente, sem explicação. Apenas estes documentos e uma nota que sugeria que eu deveria conhecer melhor a pessoa com quem planejo passar o resto da minha vida. Ricardo pegou os documentos, folheando-os rapidamente. Eram incrivelmente detalhados, mostrando não apenas as transações públicas de suas empresas, mas também conexões e associações que exigiam acesso a informações privilegiadas para serem descobertas. Alguém com recursos consideráveis e motivações maliciosas havia compilado um dossiê completo sobre sua história empresarial. Isabela, posso explicar qualquer coisa que você tenha lido aí. Não se trata de explicações, Ricardo. Trata-se de confiança. Isabela sentou-se em um dos sofás modernos que flanqueavam sua área de trabalho. Em 2 anos de relacionamento, você nunca me falou sobre algumas dessas transações. Nunca mencionou que havia trabalhado com investidores cujas reputações eram questionáveis. Ricardo sentou-se à frente dela, sentindo como se estivesse em uma mesa de negociações, mas apostando algo infinitamente mais valioso que dinheiro. Essas transações foram perfeitamente legais. Tomei as melhores decisões possíveis com a informação disponível naquele momento. Mas você não me contou, porque pertenciam ao passado, porque não queria que meus erros de julgamento anteriores afetassem nosso relacionamento. Erros de julgamento? Isabela se inclinou para a frente. Ricardo, você considera erros de julgamento algumas das decisões que o transformaram no empresário que você é hoje? A pergunta era mais profunda do que parecia na superfície. Ricardo percebeu que Isabela não estava questionando apenas a legalidade ou ética de suas transações passadas, mas sua honestidade, fundamental como pessoa e como casal. Isabela, quando nos conhecemos, eu acabava de sair de um divórcio devastador. Havia cometido erros terríveis em meu casamento anterior, principalmente relacionados à minha obsessão pelo trabalho e à minha incapacidade de ser emocionalmente vulnerável. Decidi conscientemente não carregar nosso novo relacionamento com todos os detalhes sórdidos do meu passado. Mas esses detalhes sórdidos me ajudariam a te entender melhor, a conhecer realmente a pessoa por quem me apaixonei. Ricardo levantou-se e caminhou até uma das maquetes mais elaboradas de Isabela, um museu de arte contemporânea que ela havia projetado para uma cidade europeia que nunca especificava. A estrutura era uma maravilha de linhas fluídas e espaços impossíveis, bonita, mas que desafiava as leis da física de maneiras que a tornavam mais arte do que arquitetura prática. Sabe o que mais me atrai no seu trabalho? Ele perguntou, tocando delicadamente uma das torres em miniatura. O quê? Que você sempre projeta edifícios que são mais bonitos do que a realidade normalmente permite. Criar essa beleza exige ocultar ou minimizar os elementos estruturais menos atraentes, mas necessários. Isabela franziu a testa. Você está comparando nosso relacionamento com meus projetos arquitetônicos? Estou dizendo que todos nós temos elementos estruturais menos atraentes, mas necessários, e que às vezes, para criar algo bonito, precisamos enfatizar o melhor e minimizar o menos perfeito. Ricardo,
Essa é uma racionalização muito conveniente para justificar a falta de honestidade. Ele se virou para encará-la diretamente. Você me contou tudo sobre seu passado? Sobre todos os seus relacionamentos anteriores, todas as suas inseguranças profissionais, todos os compromissos que você teve que fazer para chegar onde está? Isabela ficou em silêncio por um momento e Ricardo soube que havia tocado em um ponto sensível. Em 2 anos, ela havia sido tão cuidadosa quanto ele em apresentar apenas sua melhor versão, em manter certas vulnerabilidades protegidas. O silêncio que se seguiu à pergunta de Ricardo estendeu-se pelo loft, como uma névoa densa, carregada de verdades não ditas e vulnerabilidades cuidadosamente guardadas. Isabela levantou-se do sofá e caminhou até a janela que dava para o centro histórico de São Paulo, onde as luzes coloniais criavam um mosaico dourado contra a escuridão da noite. Você tem razão, admitiu finalmente, sua voz quase inaudível. Eu também guardei segredos. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O alívio vinha de saber que não era o único que havia construído muros ao redor de certas verdades. A apreensão de se perguntar que segredos ele poderia estar prestes a descobrir sobre a mulher com quem planejava passar o resto de sua vida. Como quais? Isabela retornou à sua área de trabalho e abriu uma gaveta da qual extraiu outra pasta, esta consideravelmente mais grossa do que a que continha informações sobre Ricardo. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela a colocou sobre a mesa entre eles. Como o fato de que meu pai tem investigado você desde que começamos a namorar seriamente. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se inclinado, subitamente. Seu pai? Ricardo, meu pai não é apenas um empresário bem-sucedido como você pensa. Ele é o head de um dos conglomerados financeiros mais poderosos do Brasil. Ele tem recursos e influência que vão muito além do que eu te contei. Ricardo abriu a pasta com mãos que agora tremiam tanto quanto as de Isabela. O conteúdo era avassalador. Fotografias de vigilância que remontavam a mais de 1 ano atrás. Análises detalhadas de cada um de seus projetos empresariais, avaliações psicológicas baseadas em seus padrões de comportamento público e até mesmo transcrições de conversas telefônicas que deveriam ter sido gravadas ilegalmente. Há quanto tempo você sabia disso? Meu pai me mostrou os primeiros relatórios há 6 meses. Eu pensei que era apenas a paranoia protetora de um pai. Não imaginei que fosse tão extenso. Ricardo folheou os documentos, descobrindo níveis de invasão à sua privacidade que superavam seus piores pesadelos de paranoia. Havia relatórios detalhados sobre suas rotinas diárias, análises de seus relacionamentos interpessoais e até mesmo avaliações de sua estabilidade psicológica baseadas em observações de comportamento. Isabela, por que você não me disse nada? Porque eu temia que você terminaria o relacionamento imediatamente. Porque eu sabia que você veria a investigação como uma violação fundamental de confiança. Isabela fez uma pausa, lutando visivelmente com suas emoções. E porque uma parte de mim queria saber o que descobriria. A confissão flutuou entre eles, como uma bomba que tivesse explodido em câmera lenta. Ricardo percebeu que durante meses havia estado vivendo em um teatro onde tanto ele quanto Isabela haviam sido atores conscientes de que estavam sendo observados, mas apenas um deles havia conhecido a identidade completa da plateia. O que eles encontraram? Que você é exatamente quem aparenta ser. Ambicioso até a obsessão, emocionalmente reservado, brilhante nos negócios e fundamentalmente honesto em seus tratos profissionais. Isabela sentou-se novamente, mas desta vez mais perto dele. Também encontraram que seu relacionamento comigo é genuíno, não motivado por interesses financeiros ou sociais ocultos.
Isso te surpreendeu? Honestamente, um pouco. No meu mundo, Ricardo, muito poucos relacionamentos são completamente genuínos. Sempre há elementos de cálculo social ou econômico. Ricardo fechou a pasta e recostou-se em sua cadeira, sentindo um cansaço existencial que transcendia o esgotamento físico. Em um único dia, ele havia descoberto que sua ex-esposa tinha conexões familiares com seus problemas legais atuais, que seu contador mais confiável mantinha lealdades divididas e que a mulher que amava havia sido cúmplice de uma investigação invasiva sobre sua vida privada. Isabela, há algo mais que você precisa saber. Ele contou sobre seu encontro com Ana Lúcia, sobre a gravidez, sobre as conexões familiares com a comunidade Caiapó e sobre as revelações de Marcelo. A cada detalhe, via como a expressão de Isabela mudava, passando da culpa à compreensão e, finalmente, a algo parecido com o alívio. Então, ambos estamos sendo manipulados, concluiu ela quando ele terminou seu relato. Parece que sim. A pergunta é, por quem e por quê? Isabela levantou-se e caminhou até uma de suas computadoras, onde começou a abrir arquivos digitais. Ricardo, há algo mais nos relatórios de investigação que eu não mencionei. Algo sobre sua ex-esposa. O que sobre Ana Lúcia? A gravidez. Os investigadores do meu pai encontraram inconsistências na cronologia que Ana Lúcia tem apresentado publicamente. Ricardo sentiu uma nova onda de confusão. Que tipo de inconsistências? Isabela virou a tela para ele, mostrando uma linha do tempo detalhada com datas, locais e fotografias. Segundo os registros médicos que puderam obter, Ana Lúcia tem visitado clínicas de fertilidade durante os últimos 8 meses, mas também tem comprado próteses de maternidade online. Ricardo estudou a informação, sentindo como se estivesse olhando o projeto de uma operação de engano extraordinariamente elaborada. Você está dizendo que ela está fingindo a gravidez? Estou dizendo que há evidências que sugerem que ela está grávida, mas que também está usando elementos artificiais para exagerar sua aparência. Como se quisesse parecer mais avançada na gravidez do que realmente está. Mas por que ela faria algo assim? Essa é a pergunta de 8 milhões de reais, não é? Isabela virou-se para encará-lo diretamente. Ricardo, acho que alguém está orquestrando uma campanha complexa para desestabilizar sua vida pessoal e profissional simultaneamente. E acho que tanto Ana Lúcia quanto meu pai estão envolvidos, provavelmente sem conhecer completamente as motivações um do outro. Ricardo levantou-se e começou a caminhar pelo loft, sua mente trabalhando febrilmente para conectar os pontos dispersos de informação. A inauguração do resort estava programada para daqui a 4 dias. O anel de noivado ainda estava no bolso de seu blazer, sentindo-se cada vez mais como um artefato de uma vida que já não existia. Quem se beneficiaria de destruir tanto minha reputação empresarial quanto minha estabilidade emocional? Alguém que quisesse te comprar a preço de liquidação, respondeu Isabela sem hesitar. Alguém que tivesse identificado seu império hoteleiro como um alvo de aquisição, mas que quisesse evitar pagar preços de mercado. A madrugada encontrou Ricardo e Isabela trabalhando como detetives amadores, rodeados de documentos, fotografias e linhas do tempo que haviam estendido por todo o loft, como um mapa de conspiração. O café havia esfriado em xícaras esquecidas, enquanto eles conectavam pontos que revelavam uma operação mais sofisticada do que haviam imaginado inicialmente. "Olhe isso!" disse Isabela, apontando para uma transferência bancária nos documentos de investigação. 3 dias depois que meu pai iniciou a investigação sobre você, alguém depositou 500 mil reais em uma conta associada à firma legal que representa a comunidade Caiapó.
Ricardo estudou o documento, sentindo como as peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem clara, mas perturbadora. Seu pai está financiando a ação legal contra meu resort? Parece que sim, mas há mais. Isabela abriu seu laptop e mostrou uma série de e-mails que havia recuperado dos arquivos de seu pai. Ele tem estado em comunicação com um consórcio de investidores internacionais interessados em adquirir propriedades hoteleiras na costa do Pacífico brasileiro. Os e-mails detalhavam uma estratégia meticulosa para desestabilizar empresários bem-sucedidos do setor turístico, criar crises artificiais que reduzissem o valor de suas propriedades e então adquirir esses ativos a preços significativamente abaixo do mercado. O plano incluía investigações privadas, manipulação legal e pressão emocional coordenada. Ricardo, meu pai não queria me proteger de você, ele estava me usando para se aproximar de você. A confissão carregava uma dor tão profunda que Ricardo sentiu compaixão por Isabela, apesar de sua própria sensação de traição. Ela havia sido manipulada tão habilmente quanto ele, transformada em um instrumento involuntário dos planos de seu próprio pai. Seu telefone tocou, interrompendo suas investigações. Era Marcelo, ligando às 5 da manhã com a voz alterada pela urgência. Ricardo, você precisa vir ao escritório imediatamente. Aconteceu algo. O quê? Alguém entrou durante a noite. Não roubaram nada, mas acessaram nossos sistemas informáticos. Todos os arquivos relacionados ao resort foram copiados. Ricardo fechou os olhos, sentindo como a conspiração se fechava ao redor dele como uma rede. Marcelo, você tem certeza de que não foi você quem forneceu essa informação? Um longo silêncio precedeu a resposta. Ricardo, há algo que eu não te disse ontem. Ana Lúcia me pediu para instalar software de monitoramento em nossos sistemas há 3 meses. Diz que era para proteger seus interesses financeiros como ex-esposa, mas agora percebo que ela estava coletando informações para outra pessoa. Para quem? Não sei com certeza, mas ontem encontrei transferências bancárias na conta dela que sugerem que ela está sendo paga por serviços de consultoria. Quantidades significativas, Ricardo, suficientes para que ela viva confortavelmente sem trabalhar por anos. Ricardo olhou para Isabela, que havia estado ouvindo a conversa. Seus rostos refletiram a mesma compreensão simultânea. Ana Lúcia não era uma vítima das circunstâncias, mas uma participante ativa na conspiração para destruir seu império empresarial. Marcelo, quero que você reúna todas as informações que puder sobre as atividades bancárias de Ana Lúcia dos últimos 6 meses. Também quero que você rastreie qualquer comunicação entre ela e pessoas associadas às investigações privadas ou à ação legal. Já estou fazendo isso. Ricardo, há algo mais. O investigador particular que tem te seguido trabalhou anteriormente para o pai de Isabela. Ricardo olhou para Isabela, que empalideceu visivelmente. Meu pai contratou o mesmo investigador que outra pessoa está usando para te vigiar. Ou seu pai é quem está coordenando toda a operação. Isabela levantou-se abruptamente, caminhando até a janela, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a iluminar São Paulo. Ricardo, preciso fazer algo que provavelmente destruirá meu relacionamento com meu pai para sempre. O quê? Preciso acessar os arquivos privados dele, aqueles que ele guarda em seu escritório pessoal, não nos sistemas corporativos. Ela virou-se para ele com uma determinação que ele não havia visto antes. Se vamos deter isso, precisamos de evidências que provem a participação direta dele. Ricardo aproximou-se dela, segurando suas mãos trêmulas entre as suas. Isabela, se você fizer isso, não haverá volta. Eu sei, mas se eu não fizer, estarei sendo cúmplice da destruição da sua vida e não posso viver com essa culpa.
Nesse momento, Ricardo viu em Isabela algo que havia buscado inconscientemente por 2 anos. Autenticidade absoluta. Não a versão cuidadosamente curada que haviam apresentado um ao outro, mas a mulher real, com todas as suas vulnerabilidades e forças, disposta a sacrificar sua própria segurança pela verdade. Então façamos isso juntos, ele disse, sentindo como se estivesse tomando a primeira decisão realmente honesta de sua vida adulta. O anel de noivado ainda estava em seu bolso, mas agora representava algo completamente diferente. Não um símbolo de uma vida perfeitamente planejada, mas uma promessa de enfrentar juntos as imperfeições e traições do mundo real. 18 meses depois do encontro na joalheria que havia desencadeado uma avalanche de revelações, Ricardo se encontrava no mesmo lugar onde tudo havia começado, a elegante Avenida Paulista de São Paulo. Mas desta vez, as circunstâncias eram completamente diferentes. A investigação que ele e Isabela haviam iniciado naquela madrugada havia revelado uma rede de corrupção que se estendia muito além de suas vidas pessoais. O pai de Isabela, em associação com investidores internacionais, havia sistematicamente manipulado o mercado imobiliário brasileiro por anos, usando informações privilegiadas e pressão legal, artificial para adquirir propriedades valiosas a preços deflacionados. Ana Lúcia, longe de ser a vítima que havia interpretado, revelou-se uma peça-chave na conspiração, utilizando seu conhecimento íntimo de Ricardo e suas operações para identificar vulnerabilidades específicas. Sua gravidez havia sido real, mas ela havia usado próteses para manipular a cronologia e criar o máximo impacto emocional no momento preciso. Marcelo, preso entre lealdades divididas, finalmente havia escolhido a transparência completa, fornecendo evidências cruciais que haviam levado a investigações federais por fraude financeira e manipulação de mercados. Sua traição inicial havia se transformado em redenção quando decidiu testemunhar às autoridades. O Resort Lua Nova finalmente havia sido inaugurado, mas não como o espetáculo de relações públicas que Ricardo havia planejado originalmente. Em vez disso, havia sido convertido em um modelo de turismo sustentável desenvolvido em parceria genuína com a comunidade Caiapó. Os direitos ancestrais haviam sido reconhecidos e respeitados, criando um precedente legal que protegia tanto os interesses comerciais quanto os direitos indígenas. Isabela caminhava ao lado dele pela mesma calçada onde o drama que havia mudado suas vidas se desenrolara. Usava um vestido simples de algodão branco que contrastava com os designs de alta costura que havia preferido durante sua época, de fachadas cuidadosamente construídas. Seu estilo havia se tornado mais autêntico, refletindo a transformação interior que ambos haviam experimentado. "Você se arrepende de algo?" perguntou ela, parando em frente à mesma joalheria onde Ricardo havia comprado o anel que agora adornava seu dedo anelar esquerdo. "Me arrependo de ter demorado tanto para ser completamente honesto com você", respondeu ele, pegando sua mão e observando como a luz do entardecer fazia o diamante brilhar. "Me arrependo de ter construído nosso relacionamento inicial sobre versões editadas de nós mesmos. Mas você não se arrepende do resultado final. Jamais." O casamento deles havia acontecido 6 meses atrás, não no resort como havia planejado originalmente, mas em uma cerimônia íntima nas montanhas de Minas Gerais, cercados apenas pelas pessoas em quem confiavam completamente. A lista de convidados havia sido surpreendentemente curta, depois que as revelações eliminaram tantos relacionamentos que se revelaram superficiais ou interesseiros. Ana Lúcia havia sido sentenciada a 3 anos de prisão por conspiração financeira, embora tivesse sido liberada após 18 meses por cooperar completamente com as autoridades. Sua gravidez havia sido concluída durante seu encarceramento,
E Isabela havia nascido sob custódia estatal antes de ser entregue ao seu pai italiano, que, finalmente, havia sido localizado e informado de sua existência. O pai de Isabela enfrentava acusações federais mais sérias e provavelmente passaria anos na prisão. A ruptura entre ele e sua filha havia sido total e irreversível. Mas Isabela havia encontrado uma paz inesperada ao se libertar das expectativas familiares tóxicas que haviam dominado sua vida. Ricardo. Isabela parou completamente, virando-se para encará-lo com uma expressão que misturava nervosismo e emoção. Há algo que preciso te dizer. Ele sentiu uma pontada familiar de ansiedade, condicionado por meses de revelações inesperadas, mas a expressão de Isabela era diferente. Não carregava o peso de segredos obscuros, mas a luminosidade de notícias positivas. O que está acontecendo? Estou grávida. Ricardo sentiu como se o mundo parasse, mas desta vez da maneira mais bonita possível. Todas as manipulações, traições e crises dos últimos 2 anos, de repente pareceram um prólogo necessário para chegar a este momento de autêntica felicidade. Você tem certeza? Completamente certa. 3 meses. Ricardo a tomou em seus braços, sentindo uma completude que nunca havia experimentado durante seus anos de sucesso empresarial solitário. O bebê que estava por vir representava não apenas seu futuro juntos, mas também a culminação de um processo de amadurecimento que os havia transformado de 2 pessoas bem-sucedidas, mas emocionalmente reservadas, em um casal genuinamente conectado. Sabe de uma coisa? Ele disse, beijando sua testa suavemente. Acho que finalmente entendo o que Ana Lúcia me disse sobre os sonhos simples. As casas onde as famílias crescem felizes valem mais do que todos os impérios empresariais do mundo. Isabela sorriu. Aquele sorriso completamente autêntico que ele havia aprendido a distinguir de suas versões públicas, cuidadosamente ensaiadas. Enquanto caminhavam em direção ao seu futuro, Ricardo refletiu sobre a ironia de que seu maior sucesso não havia sido construir um império hoteleiro, mas aprender a confiar o suficiente para ser vulnerável com outra pessoa. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.